Pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa próxima aula. Continuando com as aulas de hidráulica. Então, na última aula, a gente fez uma revisão e correção dos exercícios da prova, aliás, né? Espero que tenha todo mundo entendido aí a explicação dos exercícios. E começamos a falar brevemente a respeito de válvulas, né? Então, a gente já vai começar a olhar para os circuitos hidráulicos e tentar começar a entender eles. Então, uma das formas da gente começar a fazer isso são através das válvulas. E aí a gente vai ver a questão de simbologia, o que cada uma dessas válvulas elas significam, a simbologia delas. Vocês vão ter bastante facilidade nesse ponto, porque como vocês tiveram pneumática, né, na parte 1 da matéria, e a parte de simbologia, ela é igual, tá? Só vai mudar, claro, os tipos de válvula, né? Porque são diferentes a aplicação, mas a simbologia em si, ela é igual, tá? E, inclusive a simbologia de pistão, de válvulas, vocês vão ver que é tudo bem parecido. Vai ser bem fácil de vocês entenderem. Beleza? Então deixa eu compartilhar aqui a tela, pra gente começar com os slides. Beleza. Então vamos começar a falar das válvulas de controle direcional, tá? São as válvulas que controlam a passagem do fluido. Nada mais do que isso, né? Aqui mais tecnicamente, consiste de um corpo com passagens internas que são conectadas e desconectadas, essas passagens, ou o que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente chama de vias, por uma parte móvel, tá? Essa parte móvel é o que a gente chama de carretel. E aí, como a gente já até viu essa parte um pouquinho na primeira aula, né? Para a gente identificar uma válvula de controle direcional, a gente precisa conhecer o número de posições de vias, se ela tem uma posição normal e qual é o tipo de acionamento dessa válvula, tá? Primeiro, de novo, né, revisando, se a gente, para a gente ver o número de posições da válvula, a gente vai ter que olhar quais são os números de quadradinhos conectados que ela tem, tá? Então, cada quadradinho representa uma posição ou uma manobra distinta que a válvula ela pode assumir. Em válvulas de controle direcional, as válvulas vão possuir, no mínimo, duas manobras, né? Que a gente, no mínimo, uma válvula direcional, ela vai estar aberta e fechada. Essa é a manobra que ela pode fazer, né? Que existe dentro dela. Então, no mínimo, ela vai ter dois quadradinhos ou duas posições, tá? E muitas das válvulas, inclusive em hidráulica, a gente vai ver que elas vão ter três posições, tá? E o número de vias, ela vai corresponder ao número de conexões ou número de passagens que essa válvula ela contém, tá? Por exemplo, dentro de cada uma dessas posições aqui, a gente tem vias. Nessa primeira posição, eu tenho duas vias ou duas conexões úteis. Nessa terceira posição, aliás, nessa posição do meio, né, eu tenho três vias. Uma, duas, três ou três conexões úteis. E nessa última, eu tenho quatro vias ou quatro conexões úteis. Uma, duas, três e quatro. Né? Mas aí a gente não vai representar dessa maneira aqui, com esses risquinhos que não ajudam em nada. Mas a gente vai encontrar esse tipo de simbologia aqui nas posições. Essas posições, essas vias, né? Elas podem ser de passagem, de bloqueio, ou pode ser uma combinação de ambas, tá? Então, sempre que a gente vê uma flechinha saindo de uma parte da posição, levando até outra, é uma via de passagem, tá? Quando eu tenho
essa interrupção, eu tenho uma via de bloqueio. Aliás, tanto na passagem, né? Nessa passagem aqui, ó, uma flechinha, eu tenho duas vias ou duas conexões. Uma conexão de entrada de fluido e outra conexão de saída de fluido. A mesma coisa aqui nesse bloqueio. Eu tenho uma conexão aqui, a primeira aqui embaixo que está bloqueada, e uma outra aqui em cima que está bloqueada, duas vias também. E aí a gente pode ter as junções, né? Como diz aqui, ambas, as combinações. Que aí, por exemplo, nesse terceiro exemplo, eu tenho uma conexão de bloqueio, tá? E uma passagem. Uma passagem tem duas vias. Uma via de entrada e outra via de saída, né? Pode ser o contrário também. Mas eu tenho nessa posição um bloqueio e uma passagem, eu tenho três vias. A gente pode até contar isso aqui, ó. Uma via aqui embaixo de bloqueio, uma via de entrada de passagem e outra via de saída da passagem, ok? Esse quarto exemplo aqui, eu tenho uma combinação de duas passagens, tá? Então eu tenho duas passagens, ou seja, quatro conexões. Uma passagem, cada passagem contém duas vias ou quatro ou duas conexões úteis. Nesse caso eu tenho uma conexão de entrada dessa primeira passagem e uma de saída lá no final. Nesse caso aqui embaixo é a mesma coisa. Uma conexão de entrada de passagem e outra conexão de saída de passagem. Então, duas passagens, quatro conexões ou quatro vias. Ok? E aí, algumas válvulas elas vão ter posições normal, tá? Posição normal de uma válvula de controle direcional é a posição em que se encontram os elementos internos quando a mesma não foi acionada. Essa posição, geralmente, ela é mantida por força da mola. Não. E aí, outra coisa que a gente precisa ver é o tipo de acionamento. O acionamento da válvula de controle direcional define sua aplicação no circuito. Eles podem ocorrer por força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica. Então, está aqui alguns tipos de acionamento. Então, por exemplo, tem acionamentos musculares, que podem ser botões, botão cogumelo, pedais, né? Mecânicos, pode ser mola, pode ser rolete. Aqui, vou tirar isso aqui para eu ver. Os pneumáticos, né? Os elétricos, que são acionados através de solenoides, e os combinados. Combinado muitas vezes pode ser, por exemplo, um mecânico junto com um elétrico, tá? Ou um pneumático junto com um mecânico. Então, isso aí define, pode ser uma junção desses tipos de acionamento. Mas, basicamente, o que a gente fala, são os acionamentos manuais ou musculares, mecânicos, pneumáticos, elétricos e combinados. A gente vai perceber que tem uns que a gente sempre acaba vendo ele, que são, por exemplo, os manuais, que são botões, normalmente, são os botões que se acionam às válvulas. Esses de rolete a gente encontra bastante. Os pneumáticos, a gente também vai encontrar bastante deles. Os de solenoide são bastante utilizados também. E os combinados, um pouquinho mais difícil de encontrar esse tipo de válvula, tá? Então, nós vimos que o carretel de uma válvula direcional, ele pode estar posicionado em uma ou outra posição extrema. O carretel, ele é movido para essas posições por uma energia mecânica, elétrica, hidráulica, pneumática ou muscular. As válvulas direcionais cujos carretéis são movidos por forças musculares são as conhecidas como operadas manualmente ou acionadas manualmente.
Os tipos de acionadores manuais incluem alavancas, botões de pressão e pedais. Tá? Então, aqui de novo, mais algumas informações sobre o atuador. Então, o atuador, ele sempre vai estar, a simbologia dele, né? Ele vai estar sempre posicionado na lateral da válvula aqui, ó, bem nessa posição que a gente está vendo aqui no exemplo, tá? E ele sempre vai fazer com que a válvula ela se movimente de uma posição para outra, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente poderia ter essa posição aqui da direita, essa aqui que eu estou com o mouse em cima, tá? Como uma posição normal, tá? Aí toda vez que eu aciono a minha válvula, eu atuo ela, digamos que seja um atuador de botão, ó, esse mais simples aqui. Então toda vez que eu bato no meu botão, ele vai sair da posição normal para a posição de atuação. Que aí percebe que as vias de passagem, elas mudam, né? Então, por exemplo, a minha conexão P, que é essa conexãozinha aqui, ó, onde eu estou com o mouse em cima, em vez dela fazer essa passagem em X, que é o que ela está fazendo quando ela está na posição normal, ela vai fazer essa posição reta, aqui, essa passagem reta. Isso aqui é a movimentação que a gente diz do carretel. Tá? Então, toda vez que eu atuo a válvula, eu movimento o carretel da válvula. Isso é um movimento interno, a gente não enxerga, mas a gente vê o que acontece, a gente vê o resultado. Por exemplo, toda vez que eu aperto um botão de uma válvula, o cilindro ele aciona. Por que que ele aciona? Porque o carretel se movimentou e essa movimentação fez uma troca de posição e fez com que ela deu passagem para o fluxo aqui para que ele possa atuar o cilindro. Tá? Então, de novo, toda vez que eu tiver um elemento atuador, ele vai estar aqui, ó, na lateral da válvula. Bom? E aí, além da atuação, eu preciso ter um retorno, tá? Porque a válvula ela muda de posição e depois ela tem que voltar para a posição inicial. Tá? E aí, o retorno, ele pode ser, por exemplo, pode ser por qualquer um desses tipos de atuação. Eu posso ter um mesmo atuador mecânico dos dois lados, por exemplo. Posso ter um mecânico e um elétrico, por exemplo. Mas muitas vezes o que a gente vai encontrar é um retorno por mola. Tá? Uma válvula direcional de duas posições geralmente usa esse tipo de atuador para acionar o carretel da válvula direcional para uma posição extrema. O carretel ele é geralmente retornado para uma posição original por meio da mola. E as válvulas de duas posições desta natureza são conhecidas como válvulas com retorno por mola. Tá? Então, principalmente nesse tipo de válvula com duas posições, é bem comum. Eu tenho um atuador que seja mecânico, elétrico, hidráulico, muscular, de um lado, e o retorno do outro lado aqui, ó, onde eu estou aqui com o mouse, normalmente ele vai ser um retorno por mola, principalmente em válvulas de duas posições. É mais difícil isso acontecer, é até impossível de acontecer em válvulas de três posições. Outro tipo de retorno que eu posso ter é o pino de trava ou detente. Se dois acionadores são usados para deslocar o carretel de uma válvula de duas posições, às vezes é necessário um travamento. A trava ele é um mecanismo de posicionamento que mantém o carretel numa determinada posição. O carretel de uma válvula com trava é equipado com ranhuras ou rasgo. E cada ranhura é um receptáculo para uma peça móvel carregada por mola. Na ilustração que eu vou mostrar na próxima slide para vocês, a peça móvel ela é uma esfera. Então é uma esfera, uma mola que entra dentro de uma ranhura e faz a trava. Simples assim. Com a esfera na ranhura, o carretel é deslocado, a esfera é forçada para fora de uma ranhura e para dentro de outra. As válvulas direcionais com travas não precisam manter os seus acionadores energizados para se manterem na posição. Então, é esse tipo aqui, ó, tá? Eu tenho uma mola, uma pequena esfera que vai entrar dentro da ranhura. E aí que vai acontecer o travamento, tá?
Por exemplo, nesse primeiro exemplo, ele está travado em uma posição, com a força do atuador, ela vai travar numa segunda posição. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma válvula direcional de 4 vias, né? 2 posições, 4 vias. Né? Lembre-se que as posições eu conto os 2 quadradinhos, mas as vias eu conto só num quadradinho só. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que são os mesmos números de vias do outro. Eu nunca vou ter números de vias diferentes no desenho das posições. Ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu nunca somo. As vias eu nunca somo. Okay? Então, eu tenho aqui 2 posições, 4 vias, com trava operada por solenoide. Então, voltando aqui, aí eu vou ter, né, um exemplo aqui de uma válvula direcional duas vias. Tá? É bem comum a gente usar esse tipo de linguagem, ó, duas vias. 2 posições, 2 vias. Tá? Aqui eu tenho uma válvula de 3 duas vias. Tenho uma válvula de 3 vias de 2 posições. Tá? Essas aqui, ó, de 2 vias, né, elas vão se executar simplesmente uma função liga e desliga, como uma torneira. Né? Posição normal desligada, posição atuada, depois que eu aciono muscularmente uma torneira, por exemplo, ela abre. Lembre-se dessa simbologia aqui, ó, P, T e A. Vocês já viram isso também em pneumática, mas eu vou relembrando aos poucos aí, conforme a gente vai tendo as aulas. P, pressão, tá? T, nesse caso aqui, em pneumática a gente tinha exaustão, tá? Em hidráulica a gente vai ter o símbolo T, ele vai significar tanque, tá? De novo, como acho que eu já tinha até falado na aula passada, o fluxo, o fluido, né? Ele não volta para a atmosfera, ele volta para o tanque, tá? Então a exaustão em hidráulica, ela é um retorno para o tanque, bom? E quando eu tiver A e B, significa que é a atuação. Isso aqui são vias que vai para o atuador, para o motor hidráulico ou, como a gente vê bastante comum, para o cilindro, para o pistão, ok? Válvulas normalmente abertas e normalmente fechadas. Então, as válvulas de 2 vias e a de 3 vias com retorno por mola, elas podem ser tanto normalmente abertas como normalmente fechadas. Isto é, quando o atuador não está energizado, o fluxo pode passar ou não através da válvula. Quando as válvulas direcionais de retorno por mola são mostradas simbolicamente no circuito, a válvula é posicionada no circuito para mostrar a sua condição normal. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho algumas válvulas de 2 posições, tá? Minha posição normal, ele sempre vai estar aqui, ó, olhando para a válvula, ela sempre vai estar do lado direito, tá? Onde está a simbologia P, T, A e B aqui, ó, tá? Então, nesse caso aqui, esse é a posição que a válvula ela vai estar quando ela não está atuada, tá? Por exemplo, uma torneira, normalmente, quando a gente chega na pia ou no banheiro, ela vai estar fechada. Significa que essa é a posição normal dela. É a posição quando ela não está atuada ou ela não está trabalhando, por assim dizer, tá? Nesse caso, nessa primeira válvula, nessa válvula duas posições, duas vias, essa posição da direita é a posição normal, que é uma posição normal fechada, tá? Esse aqui de baixo, ó, é a mesma válvula, exatamente a mesma válvula, só que ela está trabalhando numa posição normal aberta, tá? Como eu sei disso? Porque a posição da direita, ela está em passagem, tá? E até eu posso perceber isso porque a posição da direita está com o símbolo P de pressão e A de atuação, tá? Então eu tenho uma válvula duas vias normal fechada, e aqui embaixo umas duas vias normal aberta. A mesma coisa que eu tenho aqui desse outro lado, mas essa aqui é uma válvula de
3 vias, bloqueia uma passagem. A posição normal, que está na minha direita, olhando de frente para a minha válvula, ela está na minha direita, onde se encontra a simbologia das vias, nesse caso, pressão, tanque e atuação, tá? Nesse caso de cima, eu tenho uma válvula 3 vias, 2 posições, normal fechada. Por que normal fechada? Porque o P de pressão está bloqueado, está fechado. Então, uma válvula normalmente fechada. Ela só vai abrir quando eu atuar a minha válvula. Quando eu, por exemplo, apertar, aqui não fala qual que é o tipo de atuador, né? Mas se fosse um atuador mecânico, quando eu pressionar o botão da minha válvula, ela vai passar para essa posição da esquerda e vai fazer com que o P se abra e deixe passar fluido. Assim que eu tirar a mão do botão, o retorno por mola vai fazer com que ela volte para a posição normal. Embaixo, embaixo é exatamente o contrário. Eu tenho na minha posição normal, na minha posição da direita, uma válvula normal aberta. Como eu sei disso, né? Porque o P, o Pzinho de pressão, ele está dando passagem. Nesse caso, quando eu atuar minha válvula, ou seja, quando eu apertar o meu botão, ela vai pular para essa posição aqui, que é uma posição de bloqueio. Então, nessa válvula é ao contrário. Quando eu aperto, aciono ela, eu estou fechando. Eu não estou abrindo, começa aqui de cima. Okay? Então, é isso que a gente utiliza como nomenclatura quando a gente fala de válvulas normal aberta e normal fechada. O outro tipo, aqui a gente, nesse slide, na verdade, ele está querendo mostrar para a gente qual é a utilização num circuito hidráulico de uma válvula direcional de 3 vias. Então, ela é usada para operar atuadores de simples ação, como o cilindro martelos e cilindro com retorno por mola, que é esse caso aqui, ó. A gente já conhece, né, a simbologia de um cilindro. Ele só tem uma conexão, que é a conexão de entrada aqui, ó, tá? Eu não consigo, dá para perceber bem, né, que eu só consigo controlar nesse cilindro a atuação dele, não o retorno. Significa que ele é um retorno por mola, ou um retorno através de força externa, tá? Para controlar um cilindro desse aqui, eu posso ter uma válvula 2 vias, uma válvula de 2 posições, 3 vias, tá? Nesta aplicação, a válvula de 3 vias remete pressão do fluido e o fluxo para o lado traseiro do cilindro, ou seja, ele vai empurrar o êmbolo para que a haste ela atue, né? Para que a haste ela saia de dentro do cilindro. Quando o carretel ele é acionado para outra posição extrema, o fluxo para o atuador ele é bloqueado. Ao mesmo tempo, a via do atuador dentro do corpo é conectada ao tanque. Então, o que está querendo dizer, né? Que quando eu atuo, eu venho para essa posição da esquerda, a pressão onde está bloqueado, né, na posição normal, passa a dar passagem. Eu aciono o meu cilindro, essa haste aqui vai sair, vai produzir movimento. Quando o retorno por mola é acionado e ela volta para a posição normal, o fluido, né, que está dentro do meu cilindro, ele retorna, faz o caminho contrário, né, e volta para o tanque. Esse símbolozinho aqui é o símbolo de tanque, ok? Então, esse é a aplicação de válvula direcional 3, 2 vias dentro de um circuito hidráulico. E a gente pode ter também válvulas direcional de 2 posições e 4 vias. E aí, nesse tipo de válvula, a aplicação dela é causar movimento de reversão de um cilindro ou de um motor hidráulico. Então, aqui a gente vai controlar agora o retorno. Para desempenhar essa função, o carretel dirige o fluxo de passagem da bomba para uma passagem do atuador quando este está em uma posição extrema. Ao mesmo tempo, o carretel ele é posicionado para que outra passagem do atuador seja descarregada para o tanque. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 posições, 4 vias, P, pressão T, tanque,
A, ele vai para um lado do meu cilindro, o B vai para o outro lado do cilindro. Teoricamente, o A ele vai empurrar a haste para fora e o B vai controlar o retorno. E aqui está a válvula 4 vias, 2 posições, posicionadas dentro do circuito. Então, visto que todas as válvulas são compostas de um corpo e de uma parte interna móvel, a parte interna móvel de todas as válvulas tem pelo menos 2 posições, ambas no extremo. Essas posições são representadas pelos quadrados. Bom, aqui ele vai dar mais ou menos um resumo do que a gente estava falando até agora. Eles são separados por quadrados. Cada quadrado, por meio de seta, mostra como que o carretel está conectado às vias dentro do corpo. E quando a válvula é mostrada simbolicamente, os 2 quadrados são conectados juntos, mas quando colocado no circuito, somente um quadrado é conectado ao circuito. Como aqui, ó, tá? A gente representa os 2 quadrados, ou seja, as 2 posições, mas só um está conectado, tá? E aí a gente sempre vai prezar, né, por conectar o da direita, tá? Não é uma regra, tá? Já é possível às vezes ver uma válvula ser conectada pelo lado esquerdo também, tá? Mas como padrão é bem mais simples e mais fácil de se entender quando se conecta a válvula da posição do lado direito e se atua com a do lado esquerdo. E com este arranjo, a condição de válvula permite a visualização do movimento do cilindro em uma direção. Para visualizar o atuador se movendo na direção oposta, sobreponha mentalmente um dos quadros do símbolo ao outro dentro do circuito. Bom, então vamos só visualizar o que está acontecendo nessa válvula 4 duas vias aqui. Ó. A gente já comentou que ela vai controlar tanto o avanço quanto o retorno do cilindro. Então, começando aqui por baixo, eu tenho tanque, filtro, motor elétrico ligado numa bomba que está gerando pressão. Essa válvula aqui, depois a gente vai falar mais a respeito dela. Eu acho que hoje não vai dar tempo de falar sobre esses tipos de válvula aqui, mas é uma válvula que vai regular a pressão, tá? A gente vai falar mais dela. Mas, basicamente, ó, a bomba vai mandar o fluxo, vai mandar pressão para cá, tá? Quando eu estou nessa posição, que eu vou chamar de posição normal aqui da minha direita, tá? O fluxo, ele está sendo direcionado para a parte da frente do cilindro aqui, ó. O que é essa parte da frente ela faz? Ela controla o retorno do cilindro, tanto que, ó, ele está empurrando o êmbolo para a minha esquerda, está fazendo a haste entrar para dentro do cilindro de volta. Então aqui o meu cilindro ele está parado, ele não está atuando, tá? O que acontece quando eu tenho aqui, ó, um sinal vindo dessa solenoide aqui, ó. Então tem um sinal, chega na minha válvula, ela vai pular para essa posição aqui, ó, tá? Pulando para essa posição, o Pzinho, o P, que é o fluxo que está indo para a parte da frente do cilindro, dá passagem para ele entrar na parte de trás do cilindro. Ele vai empurrar o êmbolo para que a haste seja jogada para fora do cilindro e ele vai praticar algum tipo de movimento, tá? Então, isso é esse o jogo mental que a gente tem que fazer quando a gente olha as 2 posições da válvula, tá? O que vai acontecer quando eu atuar a minha válvula? Então, nesse caso aqui, quando eu acionar a minha válvula, o fluxo vai passar aqui, ó, vai atuar o meu cilindro, tá? Quando esse sinal ele sair aqui da minha solenoide, eu tenho aqui do outro lado, ó, um retorno por mola. Essa mola vai fazer com que ele volte para essa posição aqui da direita. E aí o que acontece? Eu tenho o fluxo entrando aqui na frente, né? Controlando o retorno. E o que acontece com o fluido que estava dentro da camisa aqui do meu cilindro, na parte de trás aqui do êmbolo? Ele volta, ele faz esse caminho contrário, ó, e volta para o tanque. Ok? A mesma coisa que quando eu aciono, né? O fluido vai entrar aqui na parte traseira do fluido,
O fluido que está aqui na parte da frente agora, ele vai fazer o caminho contrário e voltar aqui para o tanque também, tá? Então, essa é a utilização de uma válvula de controle direcional 4 duas vias num circuito hidráulico. E aí a gente tem os tipos de centro também, tá? As válvulas industriais de 4 vias, geralmente, podem ser, né, de 3 posição, tá? Constituindo de 2 posições extremas e uma central. Então, 3 posições, 2 extremas e uma central. As 2 posições extremas da válvula direcional de 4 vias estão diretamente relacionadas ao movimento do atuador. Elas controlam o movimento do atuador em uma direção e na outra também, avanço e retorno. E a posição central de uma válvula é projetada para satisfazer uma necessidade ou condição do sistema. Por esse motivo, a posição central de uma válvula direcional é normalmente designada de condição de centro, tá? É uma condição que eu preciso ter entre o avanço, entre controlar o avanço e controlar o retorno, tá bom? A gente vai ver isso quando a gente começar a falar mais sobre esses tipos de centro. E aí, há uma variedade de condições centrais disponíveis nas válvulas direcionais de 4 vias. Algumas dessas condições mais conhecidas é centro aberto, centro fechado, centro tandem e centro aberto negativo. Então, esses aqui são alguns tipos de centro que a gente tem. Centro fechado, centro aberto, centro tandem e centro aberto negativo. Eu vou passar hoje, pelo tempo da aula, eu vou passar para vocês quais são os tipos de centro, tá? E na próxima aula a gente vai ver como que ele se aplica dentro de um circuito, ok? Então, nesse tipo de válvula, só voltando aqui nesse slide, nesse tipo de válvula eu tenho 3 posições, como a gente vê nesse primeiro exemplo aqui, ó. Vamos usar esse exemplo como para mostrar isso. Eu tenho 3 posições, 3 quadradinhos. Então, nesse caso, eu tenho uma válvula de 3 posições e quantas vias? Eu vou contar a via em um dos quadradinhos. Por exemplo, se eu pegar essa posição aqui do meio, quadradinho do meio, eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4 vias. Então, eu tenho aqui uma válvula de 3 vias, aliás, 3 posições e 4 vias ou 4 conexões úteis, tá? Mas quando eu tenho esse tipo de válvula com uma posição central, uma das características mais importantes para se definir a válvula é o tipo de centro, tá? Então, se eu fosse definir essa válvula aqui, eu ia começar a dizer que é uma válvula de controle direcional, que eu, olhando para ela, eu percebo que ela tem 3 quadradinhos, ou seja, 3 posições. Olhando para um desses quadradinhos ou uma dessas posições, eu consigo contar 4 vias ou 4 conexões úteis, tá? Mas consigo perceber que ela tem um centro. E aí eu vou definir essa válvula de acordo com o centro. Por exemplo, ela pode ser um centro aberto, centro fechado, tandem ou aberto negativo. Então é isso que eu tenho que definir isso. Por exemplo, que tipo de centro é essa primeira válvula aqui? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar os tipos de centro e na próxima aula qual é o tipo de aplicação deles. Bom? Então, primeiro, eu tenho o tipo de centro aberto. Por que ele é aberto? Porque ele tem as passagens P, pressão, né? T de tanque, A e B de atuação, todas ligadas umas às outras na posição central, que é esse tipo aqui, ó. Então perceba que o P está ligado no T, no A e no B. O T está ligado no P, no A e no B. O A está ligado no P, no T e no B. E o B está ligado tanto no A, quanto no P, quanto no T. Eles estão interligados uns aos outros. Então, esse tipo aqui é o tipo de válvula de centro aberto. Então, se eu pedisse uma definição
desse tipo de válvula aqui, ó, que é esse tipo número 2, como que a gente faria ele? A gente diria válvula de controle direcional. 3 posições, 4 vias, centro aberto. Então, tenho que definir qual é o tipo de centro. Centro aberto. Na próxima aula, a gente passa direitinho qual é a aplicação dele. Mas outro tipo de centro é o centro fechado. Por quê? Porque, nesse caso, o carretel de centro fechado, ele tem as vias P, T e A todas bloqueadas na posição central. É o que a gente vê aqui, ó, no símbolozinho, no desenho. Eu tenho a posição P bloqueada, T bloqueada, A bloqueada e B bloqueada na posição central. É esse tipo de válvula aqui, ó, primeiro. É a mesma coisa, é uma válvula de 3 posições, 4 vias, centro fechado, centro bloqueado, todas as vias bloqueadas, ok? O outro é o tipo de centro tandem. Ele vai ter as vias P e T conectadas, como a gente consegue perceber aqui, ó. Ele tem as vias P e T conectadas no centro, mas tem as vias A e B bloqueadas na posição central, ok? Então, esse é o tipo centro tandem. E o centro aberto negativo. Ele vai ter a via P bloqueada e as vias A, B e T conectadas umas às outras na posição central. Por isso que ele é aberto, só que negativo. Negativo por quê? Porque a posição P ela é a única bloqueada. E as outras, elas estão em aberto, conectadas umas às outras. Então, quando eu tenho P bloqueada, P de pressão bloqueada e todas as outras vias, no caso A e B de atuação e T de tanque conectadas, eu tenho um tipo de centro aberto negativo, ok? Na próxima aula, uh, eu vou passar para vocês quando que eu aplico cada uma dessas válvulas de centro diferentes. Vocês vão ver que o uso delas é o mesmo, é para controlar avanço e cilindro avanço e retorno de cilindro. Só que dependendo da aplicação dele, eu uso uma ou eu uso outra. Beleza? Valeu, pessoal. Então, até a próxima aula.